Fala, meu povo, aula de número 11, começando para vocês, um novo assunto dentro da parte de questões lógicas para vocês. Estamos aí, coloca na tela, por favor, Karine, no nosso curso completo de raciocínio lógico, módulo 1, questões lógicas, e agora nós iremos falar de associação lógica. Vamos ter uma ideia do que é esse trabalho. Pessoal, olha só, pode me deixar pequenininho aí, por favor? Quer que trabalhe, o próprio nome já dá uma dica bem legal. Nós vamos fazer associações lógicas. Normalmente, tá? A gente trabalha com uma tabela. Como assim, PH? Olha só. Normalmente, tá? Nós vamos ver questões que a gente não vai precisar trabalhar com essa tabela, mas vai fazer a associação entre as informações dadas pela questão. Então, olha qual é a ideia pensando de um modo geral. A questão normalmente diz o seguinte, ela lhe dá grupos de pessoas, grupos de bichos de estimação, grupo de carros, grupo de cores, enfim, são grupos. Se eu tiver 3 pessoas, eu vou ter 3 carros, eu vou ter 3 cores. Se eu tiver 4 pessoas, eu terei 4 carros, 4 cores. Nós já tivemos um caso, uma questão clássica de 2006 da FCC, que eram 5 deputados e que apresentaram 5 diferentes quantidades de projetos, que tinham 5 idades diferentes e que tinham 5 partidos diferentes. Tabelazona desse tamanho. Certo? E aí ele começava pronto, a primeira ideia, fazer essa tabela. E depois a questão começava a pegar um grupo e associando ao outro. O deputado cuja letra A apresentou 12 projetos. O deputado cuja letra começa com B não é de partido tal, e assim sucessivamente. E aí a gente ia ter que ligando, associando logicamente essas informações. Normalmente a gente vai trabalhar com tabelas, né, para fazer associações preenchendo essa tabela. Porém, o mais importante de tudo, pessoal, o que é mais importante nesse tipo de questão, e eu gosto sempre de colocar isso, é o cruzamento de informações. Eu sempre falo isso. Nessa parte, principalmente, você cruzar essas informações é importante, tá? Por exemplo, o que é que eu falo dessa parte de cruzamento de informações? Um exemplozinho bem bobo, né? O cara tava na questão falando lá para vocês e ele diz o seguinte, o PH estacionou em frente, eu vou passar o seu Chevette. O seu Chevette. Tá bom? Pronto. Aí ele que eu estou falando, falou de outras pessoas, e lá na frente ele chegou e disse o seguinte, 10 horas da manhã, passou um guarda municipal, enfim, um guarda de trânsito, e multou o Chevette amarelo. Multou o Chevette amarelo. Na hora que a gente cruza essas duas informações, a gente gera uma terceira, que a cor do carro do PH é amarelo. Lógico, isso é um exemplo bem simples, bem básico para vocês, mas a ideia é ficar sempre atento às informações apresentadas pela questão, porque em algum momento vai ser necessário nós pegarmos uma, juntarmos com outra, associá-las, cruzar essas duas informações e tirar uma terceira que ele não vai estar dando de graça para vocês. Tá certo? É isso que a gente vai tentar trabalhar com vocês. Vamos ver algumas questões, começando logo com a nossa amiga CESP. CESP, ultimamente,
trouxe essa questão de 2013, vocês estão vendo ali, tá? É uma questão de múltipla escolha, não é comum do CESP, mas nessa prova foi de múltipla escolha, mas ela também apresenta esse tipo de questão. Nós vamos ver um pouco mais lá para frente um outro tipo de associação lógica cobrado pelo CESP também. Vamos acompanhar. Olha só, João, Paulo e Mário, servidores do governo federal. Eu estou pequenininho, Caverina? Tô pronto. Então, olha só, um grupo de servidores com 3. Pronto, continua. Trabalham um no Ministério da Defesa, outro no Ministério de Minas e Energia e outro no Ministério da Justiça. São 3 servidores em 3 ministérios. Um é advogado, o outro é administrador, o outro é contador. 3 profissões ou 3 formações, ok? 3 servidores, 3 ministérios, 3 formações. Eles farão pós-graduação em suas áreas de trabalho e um irá para a UNB, outro para a Unicamp e outro para a USP. Tá aí. Servidores, ministérios, formações e universidades. Depois disso, ele vai me dar dicas, vai falar das coisas, tá certo? Não vou nem ler agora, não vou nem ler, esquece isso aqui. Vem para as alternativas e, opa, que já é a próxima, eu vou abrir uma tela em branco, você pega o seu alfarrábio aí do lado, acompanha a questão comigo e vamos montar a nossa tabela que nós falamos. A tabela que nós falamos começará assim. Primeiro, nas linhas coloca o nome das pessoas. Os servidores, João, Paulo e Mário. Nas linhas da nossa tabela. Nas colunas, o restante das informações. Tá? No nosso caso, ele fala em ministérios. Quais são eles, os ministérios? É o da Defesa, é o de Minas e Energia e é o da Justiça. Depois ele fala em formação, né? Vou botar como se fosse formação mesmo, tá? É o quê? É um advogado, um administrador e um contador. E por último, a pós-graduação, não é isso? As faculdades, as universidades, onde eles vão fazer a pós-graduação. Eu tenho, um vai para a UNB, o outro vai para a Unicamp, e o outro vai para a USP. Pronto. Tá aí, montada a nossa tabela. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler as informações e buscar o preenchimento dessa nossa tabela. Vamos devagar. Normalmente, essa ordem da leitura dos 4 itens que aparecem aí para vocês, não necessariamente precisa ser numa ordem normal, primeira, segunda, terceira e quarta. Você pode ir preenchendo de qualquer maneira, não tem problema, tá certo? Vamos ler normalmente, tá? Vamos fazer conclusões lógicas, vamos fazer cruzamento de informações quando for preciso. Olha só, o primeiro item ele diz, o advogado irá estudar na UNB e não trabalha no Ministério da Defesa. Pessoal, como a nossa tabela, nas linhas sempre tem o nome das pessoas e nas colunas o resto da informação, para que eu preencha qualquer coisa, eu preciso ter pelo menos o nome das pessoas nas dicas. Como não tem, eu não tenho como preencher, mas eu preciso guardar as informações de que o advogado ele estudará na UNB e o advogado não trabalha no Ministério da Defesa. Eu preciso ter essa informação em mente, tá?
Notem o seguinte, Mário é contador, dá uma parada primeiro aí no Mário. Então eu vou no Mário, contador, e vou botar um S de sim, um X, você que vai dizer. O que interessa é que toda vida que você botar esse S ou esse X, do jeito que você colocar, o restante da coluna e o restante dessa linha ficará com um não. Note, apenas relacionado à parte de informação. Se Mário é contador, Paulo não pode ser contador nem João. Se Mário é contador, ele não pode ser administrador, muito menos advogado. Ok? Também diz que Mário não trabalha no Ministério da Defesa. Então eu vou bem aqui e botar um não. Quando eu coloco um não, é só não. Tá? E olha agora, olha o Cucuruto pensando, fazendo cruzamento de informação. Vamos pensar assim. Mário é contador, nós já descobrimos isso. Mário é contador. O advogado trabalha estuda na UNB, irá estudar na UNB. Olha a pergunta que eu faço. Mário pode estudar na UNB? Não pode. Vamos de novo? Mário não pode estudar na UNB. Ora, se o Mário é o contador e o advogado vai estudar na UNB, Mário não é o advogado, então ele não poderá estudar na UNB. Isso é o cruzamento de informação que eu passei para vocês. Isso é que vocês precisarão ficar atentos, tá? Tanto no curso quanto na hora da prova, porque essa informação ele não vai nos dar. Tá? A gente vai precisar espremer a questão para encontrar essa informação. Vamos seguir? Paulo irá estudar na Unicamp. Então, Paulo, Unicamp, eu marco sim, restante da coluna e da linha não. Olha que negócio legal. Se eu não tivesse encontrado, vou só apagar por enquanto aqui, mas daqui a pouco eu coloco. Se eu não tivesse feito o cruzamento de informação e encontrado a informação de que Mário não poderia estudar no UNB, essa parte da pós-graduação ainda estaria em aberto. Mas como eu disse antes que Mário não pode estudar na UNB, só sobrou para o João a UNB e para Mário só sobrou a USP. Vejam então que na base do cruzamento da informação eu consegui fechar a primeira parte da minha tabela. Olha agora, vamos puxar um pouquinho aqui. Eu descobri que João irá estudar na UNB. Quem é que irá estudar na UNB? O advogado. O advogado estudará na UNB, logo João será advogado. Completa o restante da linha da coluna com um não, logo Paulo será administrador. Vejam, meu povo, que por causa de uma situação, de um cruzamento bem simples, bem básico que a gente precisa fazer, concluindo que Mário não pode estudar na UNB, nós tivemos a capacidade de fechar 2 das 3 partes da nossa tabela. E ainda tem mais aqui, olha só. Desculpem, se o advogado estuda na UNB e não é do Ministério da Defesa, logo o João, que é o advogado que estuda na UNB, ele não será do Ministério da Defesa, logo Paulo será do Ministério da Defesa. Para acabar, ele diz que o servidor de Minas e Energia irá estudar na USP. Quem é que estuda na USP? É Mário. Logo, Mário é o servidor da Minas e Energia. Sobrou para João o Ministério da Justiça. E com isso, nós completamos a nossa tabela. Pessoal, primeiro, só apenas um detalhe. Pode acontecer situação dessa tabela não estar toda preenchida. E mesmo assim a gente conseguir encontrar apenas com as informações que a questão nos deu, né, as informações preenchidas na nossa tabela,
a gente consiga acertar a questão, que é isso às vezes o que ele quer, que a gente não complete realmente essa questão, tá certo? Então, cruzamos essas informações, verificamos direitinho, vamos dar uma lida agora nas alternativas, né? O servidor, letra A, né? O servidor do Ministério das Minas e Energia é contador. Quem é o de Minas e Energia? É Mário. Mário é contador? É. Opa, já foi de primeira. Já fui na letra A. Por desencargo. Mário vai estudar na UNB? Mário não vai estudar, Mário vai estudar na USP. O administrador trabalha no Ministério da Fazenda, desculpa, no Ministério da Justiça. Quem é o administrador? O administrador é aqui, é Paulo. Não, Paulo é do Ministério da Defesa. João trabalha no Ministério da Defesa? Não, é Paulo que trabalha, acabamos de ver. Paulo é advogado? Não, Paulo é administrador, também vimos. Portanto, o único gabarito correto é letra A para a gente, uma questão bem legal, tá? Nessa abertura desse novo assunto para a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais questões. Beijo no papai e na mamãe.